As 4 decisões mais importantes da vida. Certamente é o estudo que faremos agora. Olá você que tem participado aqui da série sobre família. Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês algumas meditações breves sobre esse assunto tão sagrado que é a família. Hoje iremos falar sobre as 4 decisões mais importantes da vida. A primeira decisão mais importante da vida, a decisão por Cristo. Essa é a decisão mais importante da vida, entregar o coração a Jesus. Sim, essa é a primeira decisão que todos os seres humanos devem fazer. Talvez você não tenha feito essa decisão ainda é tempo. Entregue o seu coração a Jesus. Mas você que já fez essa decisão, louvado seja Deus, porque essa é a primeira e a principal decisão da vida. Essa decisão é muito importante, ou seja, a quem você pertence? O seu coração pertence a quem? Nós aprendemos claramente que o nosso coração deve pertencer a Deus. Você deve entregar a sua vida a Deus. Então, sabendo disso, agora você deve partir para a segunda decisão mais importante da vida. O chamado. Exatamente. A segunda decisão mais importante da vida é o chamado de vida. Ou seja, qual é o seu chamado? Aonde você deve trabalhar? Você vai trabalhar aonde na obra de Deus? Nós sabemos que todos nós nascemos no reino de Deus como missionário. Então, o nosso chamado tem que ser um chamado missionário. Ou seja, onde você vai trabalhar dentro da obra missionária. Como você vai sustentar a sua família? Isso é muito importante. Então, a segunda decisão mais importante é o chamado de vida. Essa decisão vai implicar muito como você vai viver. Ou seja, você entregou seu coração a Deus e agora você quer viver para Deus. E nesse processo, é um processo muito importante. Por quê? Porque a sua família deve ser constituída dentro do seu chamado. Exatamente. Porque a sua família deve aproximar você mais de Deus e não afastar você de Deus. Então, a pessoa que Deus vai escolher para você vai se encaixar dentro do seu chamado. A terceira decisão mais importante da vida, a pessoa que vai viver ao seu lado. Exatamente, o casamento. A terceira decisão mais importante da vida é a escolha da pessoa que vai viver ao seu lado. Essa escolha, com certeza, Deus deve fazer para você. Você deve escolher a escolha de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia e também o Espírito de profecia traz orientações poderosas sobre a importância da escolha da pessoa que vai viver ao nosso lado, ao seu lado. É muito importante notar que a Bíblia apresenta princípios que vão nos ajudar a fazer a escolha correta da pessoa que vai viver ao nosso lado. Ou seja, você escolherá a escolha de Deus porque você seguiu os princípios de Deus e Deus te mostrou claramente qual é a pessoa, te deixou de maneira clara, convicta. Isso é muito importante, você não pode fazer uma escolha errada. Por isso que você deve escolher a escolha de Deus. Lembra da história de Isaac, Rebeca? Exatamente, Deus orientou todo aquele casamento. Desde os primeiros passos até mesmo o casamento, foi tudo conduzido por Deus. Você também deve permitir que Deus te conduza e te ajude a fazer a escolha correta, como ajudou Isaac a também formar uma família. Gênesis 24, você pode ler esse relato. Lá tem muitos princípios que vai te ajudar a fazer a escolha correta da pessoa que vai viver ao seu lado. Ou seja, você fará a escolha escolhendo a escolha de Deus. A quarta decisão mais importante da vida, ter filhos ou não ter filhos. Essa é uma decisão que muda completamente a vida de qualquer pessoa, principalmente da mulher. Ter filhos é muito importante e as pessoas que desejam também não ter filhos também é importante. Ou seja, você fará a escolha que Deus te mostrar. Você é livre para escolher. Você é livre para escolher ter filhos ou não ter filhos. Mas se você escolher ter filhos, se você vê que Deus te orientou, que deve formar também, no caso, sua família, aumentar tendo filhos, isso é muito importante. Você tem que parar e pensar e analisar. Porque esses filhos não são seus. Você é um mordomo, uma pessoa que vai cuidar dessa criança para Deus. Você deve fazer como Ana, que entregou o seu filho para Deus. Ou seja, Samuel foi criado para Deus. Em muitos exemplos na Bíblia nós vemos pessoas que realmente criou as crianças para o reino de Deus. Então, se você deseja ter filhos, você deve ter isso em mente. O filho não te pertence, pertence a Deus e você deve criá-lo para o reino de Deus. Essas 4 decisões mais importantes da vida, ela deve estruturar completamente a vida de qualquer pessoa. Ou seja, 4 decisões importantes. Você deve refletir sobre elas e ver se realmente você está encaixando nelas. A palavra de Deus nos mostra algo muito importante no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40.
Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tudo com ordem, com decência e com ordem. Exatamente. Para formar uma família, você deve seguir os princípios de Deus. E os princípios de Deus vai te levar à ordem e vai te levar à decência. Vai te levar à decência e à ordem. São princípios predominantes. Esses princípios aqui da Bíblia, esses princípios de decência e ordem, devem realmente dirigir as suas escolhas, deve dirigir todo o processo de formação de uma família. Se você realmente quer formar uma família, lembre, tudo com decência e com ordem. No livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, nos traz uma informação muito importante e nos mostra o que devemos buscar em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Exatamente. Dentro desse processo de formar um lar, uma família, você deve priorizar o reino de Deus e a justiça dele. Ou seja, sua primeira decisão é por Cristo. A segunda decisão, o chamado. E a terceira decisão, a escolha da pessoa que vai viver ao seu lado, ou seja, o casamento. E a quarta decisão mais importante, ter filhos ou não ter filhos. Ou seja, as suas decisões devem ser baseadas na palavra de Deus, para que você possa formar uma família poderosa, uma família religiosa. Agora, você sabe por que há muitas dificuldades hoje em relação a ter famílias com espírito missionário? Você sabia por que hoje existe tanta dificuldade de termos famílias missionárias? Você sabe qual é o motivo? Porque não tem tantas famílias missionárias? Ellen White responde no livro Fundamentos do Lar Cristão, na página 17. Então, por que há tanta falta de espírito missionário em nossas igrejas? É porque há negligência da religião no lar. Exatamente. Hoje nós temos muitas dificuldades em ter famílias missionárias que buscam revelar o caráter de Deus. Por que temos poucas famílias assim hoje? Aqui diz claramente que há falta de religião no lar. A negligência de buscar mais de Deus dentro do seu lar. Ou seja, nós percebemos claramente que a palavra de Deus nos diz que é a negligência da religião no lar que traz um esfriamento nas famílias, onde as famílias não têm o espírito missionário. Eu queria dizer para você que as 4 decisões mais importantes da vida devem ser bem consideradas e eu posso dizer para você, se você seguir tudo com decência e com ordem, seguindo essa sequência, Deus irá te abençoar. Com muita oração, com muito discernimento, com muito estudo da palavra de Deus, Deus vai te ajudar a formar uma família que possa louvar e exaltar o nome dele. Com muita oração, com muita dedicação, Deus irá te ajudar e você seguindo os princípios que Deus mostra em sua palavra, como decência e ordem, e colocando o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar, Deus vai te ajudar a seguir essa sequência, essas 4 decisões mais importantes. E assim Ele vai te orientando e te mostrando quais decisões que você deve tomar. Que Deus abençoe você, que você possa formar uma família conforme a vontade de Deus. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a família e o caráter de Deus.